amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a Pro trouxe esse tipo de vídeo para vocês não ficarem tão enjoados de ver a Pro, né? E para a gente interagir melhor com o conteúdo, certo? Então hoje, na nossa aula de geografia, a gente vai aprender sobre moradia, certo? Então, no livro de vocês, na página 134, tá? Vocês podem acompanhar o assunto, certo? E esse assunto hoje carrega um subtítulo muito interessante, que diz assim: a nossa moradia, local de abrigo e segurança. Então, aqui no subtítulo a gente já tem algumas informações do que vai tratar o assunto, não é mesmo? Além do título, né? Moradia, a gente sabe também que é um local de abrigo e segurança, porque o subtítulo traz, certo? Então, vamos lá. O que é uma moradia? Moradia é a nossa casa, onde a gente se abriga, onde a gente mora, onde a gente reside, não é mesmo? Vocês sabiam que todo ser humano tem direito à moradia, a uma moradia? Pois é, só que isso infelizmente não acontece na maioria das vezes, porque tem muita gente que infelizmente não possui um local seguro para se abrigar, tá certo? Mas vamos lá. O ser humano, ele constrói a sua moradia, não só o ser humano, mas também como alguns animais, né? Alguns seres vivos constroem a sua moradia para se proteger do sol, por exemplo. Além do sol, a gente utiliza a nossa casa também para se proteger da chuva, dos raios, certo? De que mais que a gente se protege quando a gente está em casa? Do vento, né? A gente também se protege, de alguns animais que possam por acaso nos atacar e a gente está seguro dentro da nossa casa, certo? A gente também utiliza a nossa casa como um abrigo, nem só para a gente, mas também para as nossas famílias, certo? Então, a nossa casa, o nosso lar, é um local de convivência entre famílias, amigos, não é mesmo? Então, vamos lá. Vocês sabiam que até os homens das cavernas, eles tinham o seu lugar de abrigo? Pois é. Não eram casas como as nossas hoje, feitas de cimento, tijolo, mas sim dentro de algumas rochas, são chamadas de cavernas. Os homens, eles utilizavam, que são os homens primitivos, eles utilizavam dessas rochas, dessas cavernas, para se abrigarem do frio, do sol, da chuva e de alguns animais também, certo? Não era como hoje, né? Que hoje em dia a gente tem diversos tipos de moradia que a gente vai falar mais um pouco à frente. Mas era também uma forma de abrigo, não é mesmo? Então vamos lá ver os tipos de moradia. A gente tem aqui na primeira foto uma casa de alvenaria, que é a típica casa de tijolo, certo? Que é um tipo bem comum, o mais comum, né? Entre a gente. A gente tem as casas térreas, a gente tem apartamentos, certo? Que são construídos com tijolo e outros materiais, como concreto, por exemplo, ferro, enfim. A gente tem a casa de pau a pique, certo? Que é essa segunda imagem aqui, e ela é construída com palha, alguns pedaços de madeira e também barro, certo? A gente tem a oca, típica moradia dos índios, certo? Uma moradia indígena, feita com palha e pode ser facilmente encontrada em algumas tribos, tá certo? Lembrando que a Pro colocou esse formato aqui, mas o formato da casa dos índios varia de tribo para tribo. Então a gente pode encontrar uma casa assim pequena ou pode encontrar ocas enormes, gigantescas, certo? E desse lado de cá nós temos a palafita. Observem como é interessante a estrutura da palafita.
Ela é basicamente feita de madeira e ela tem uma estrutura que deixa levantada. Olha, se a gente observar, ela está dentro da água, mas ela tem uma estrutura com diversas madeiras, ó, pedaços de toras de madeira que erguem a casa e aí não deixa que a água adentre a casa. Porém, quando o tempo é de muita enchente e aí o nível dos rios sobem muito, acaba que essas casas são invadidas também, tá certo? Então, vamos lá de novo. Temos a casa de alvenaria, a casa de pau a pique, a oca, a palafita, só essas para Ana. Vamos conhecer mais dois tipos, ó. Tem o iglu, que são as casas dos esquimós que vivem na neve, ó. Que legal, ela é feita de gelo. Não é muito legal? Vocês queriam morar no iglu? A gente tem também o castelo. Olha que lindo, tradicional lá no Reino Unido, certo? Onde algumas pessoas ainda moram em castelos. Hoje em dia é visto mais como uma figura histórica, certo? Dos reis, das rainhas, do período monárquico. Não é lindo? E aí, vocês queriam morar no iglu ou no castelo? Pensem aí. Observe. Para que uma moradia seja edificada, a gente precisa de alguns profissionais, certo? Então, a gente vai observar aqui alguns profissionais que contribuem para a construção de uma moradia. Vamos lá? A gente tem aí o número 1, se a gente observar esse que está aqui em pé, é o arquiteto. Ele quem projeta o ambiente, a planta baixa, a divisão dos cômodos, além também de participar da decoração, que temos arquitetos e decoradores, certo? Quem arruma de um jeito para ficar harmônico o ambiente, tá bom? Nós temos o número 2, que é o encanador, que é esse aqui. Então, encanador a gente já lembra, ele mexe com os canos de água, certo? De toda a casa, de toda a parte hidráulica da casa, certo? O número 3, ó, que está lá em cima da escada, é o marceneiro. Ele é o responsável pela fixação das portas e janelas. A gente tem o número 4, o engenheiro. Ele é quem executa o projeto que o arquiteto faz, certo? Ele faz os cálculos da obra, tudo certinho, vê se aquela estrutura é suficiente para aguentar tal construção, certo? E temos o número 5 também, que é o pedreiro. Ele executa o que o engenheiro diz, certo? Então, ele é quem levanta as paredes, quem faz o reboco e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Nós temos ainda o mestre de obras. Ele supervisiona os trabalhadores, certo? Para ver se está tudo de acordo com o que o engenheiro e o arquiteto pediram. A gente tem o serralheiro, é quem, ó, fica responsável pela parte dos ferros, de toda a estrutura de ferro da casa, tá? A gente tem o eletricista, pois é, ele que mexe com as fiações, com a parte elétrica da casa, com as tomadas, com as lâmpadas, tá bom? E por último, o número 9 é o pintor. Olha, ele tá com a tinta aí, se a gente observar. E é ele quem deixa a nossa casa colorida, se a gente quiser, ou toda branquinha, se a gente quiser também. Ou ele pode colocar uma parede rosa, outra azul. Isso vai depender do gosto do dono da casa, não é mesmo? Então vamos lá para os exercícios. O número 1 diz assim: complete as frases. Uma moradia deve servir. Para que ela deve servir? Vamos lá. Letra A. Para abrigar a tantantã. Para abrigar o quê? Letra B. Para o nosso tantantã. Nosso o quê? Para proteger do tantantã e da tantantã. Para proteger as pessoas de alguns tantantã. Então vamos lá responder com a prova. A gente utiliza a nossa moradia. Ela serve, a gente sabe que ela serve para nos abrigar e para abrigar a nossa
família, isso aí. Para o nosso o quê? Conforto. Não é bom a gente estar confortável em casa? Muito bom. A gente usa também para proteger de quê? Do sol e da chuva. Além do que, para proteger as pessoas de alguns animais, que foi o que a Pro disse no início do vídeo, não foi mesmo? Vamos lá. Número 2, é uma questão pessoal, tá certo? Então, a Pro não vai colocar a resposta aqui, porque a resposta depende de cada um de vocês. Então, vamos lá. Você concorda que os ninhos de passarinhos, casulos de borboleta e buracos que os animais fazem para se abrigar podem ser chamados de moradia? Comente. Vocês irão responder se sim ou não e comentar por que vocês acham que isso serve como moradia. A Pro, particularmente, na opinião de Proana, a Pro acha que sim. Porque os passarinhos eles usam os ninhos para se proteger, para proteger os seus ovinhos, seus filhotes, não é mesmo? Mas me digam aí o que vocês acham, tá? O número 3 diz assim: com a ajuda de um adulto, escreva o nome de cada tipo de moradia. Aqui é basicamente o que a Pro falou lá no início do vídeo, sobre os tipos de moradia. Vocês vão escrever o nome. Então, a primeira imagem nós temos uma oca. A segunda, casa de alvenaria. A terceira, quem lembra? Tem palha, barro, madeira. Então, muito bem, pau a pique. Depois, a casa dos esquimós, o iglu. Temos a palafita e temos também o castelo. No número 4, vocês irão fazer um desenho mostrando a sua casa e tudo o que existe ao redor dela. Por exemplo, você vai desenhar a sua casa. Se a sua casa for térrea, você vai desenhar a sua casa. Do lado tem uma árvore. Vou desenhar uma árvore também. Certo? Isso fica a critério de vocês e do que tem ao redor da sua casa. Se for a casa do vizinho, desenha a casa do vizinho. Se for uma lanchonete, desenha a lanchonete, tá bom? Vamos lá. Se você mora em um apartamento, como está pedindo na questão, você vai desenhar o apartamento e indicar, certo? No número 5, está dizendo: pense em sua casa e responda o que existe ao redor dela. Complete o quadro. Aqui é uma pergunta pessoal, certo? Vocês irão responder o que é que tem à direita da sua casa, à esquerda, à frente e atrás. Tá certo? Se por acaso à direita tem uma árvore, aí escreve a árvore. À esquerda tem uma lanchonete, escreve a lanchonete. Em frente, tem a casa do seu do vizinho. E atrás tem um terreno baldio. Aí vocês escrevem, tá? Esse é apenas um exemplo que a Pro deu, tá bom? Vamos lá. O número 6 está pedindo para vocês observarem as construções e responder. A gente tem o número 1, 2, 3 e 4. O número 1 a gente pode perceber que é uma cidade, né? O número 2 é um campo. O número 3 está à beira de um barranco, de um morro. E o número 4 perto da linha de um trem. Certo? Então vamos lá. Letra A. Em qual delas você gostaria de morar? Por quê? Dentre essas 4 imagens, vocês gostariam de morar onde? Eu acho que eu preferia morar na 2. Olha que fazenda linda! E vocês escrevam aí, depois vocês contam a prova, tá bom? A letra B está dizendo: quais construções oferecem riscos aos moradores? Vamos lá analisar. A gente tem a imagem 1, pode trazer riscos? Então eu acho que pode, né? Por quê? Porque ela está perto de uma avenida. A avenida geralmente tem muito carro e é muito movimentada, né? O número 2 oferece riscos? Não, né? E o número 3? Sim, oferece, porque ela está próxima à encosta de um morro, Pode ser que aconteça deslizamento de terra. E o número 4 oferece risco também, porque, é próxima à linha de um trem. Então, vamos lá responder. Provavelmente, a número 1, 2, 3 e 4, pois estão próximos de avenida, da linha do trem e na encosta de um morro. Tá certo? Então, vamos passar. O número 7, vocês irão pintar de vermelho somente os quadros que tenham verdade ao seu respeito. Vocês irão responder. Diz assim: eu moro com quem? Com minha mãe e o meu padrasto?
num sobrado, num apartamento, com meus pais, fora da cidade, com meus avós, com minha mãe, num orfanato, na cidade, com meu pai, com meus tios, numa casa térrea ou com meu pai e minha madrasta. Pintem aí o que tem a ver com vocês, tá bom? No número 8, vocês irão ler o texto e depois vão sublinhar certos tipos de moradia que aparecem na história, tá certo? A Pro não vai ler aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo, tá certo? Mas tem as imagens e vocês irão, sublinhar cada tipo de casa que existe no texto, tá bom? O número 9 está pedindo para a gente escrever o nome do principal material usado para a construção de cada moradia. Então, vamos lá. A primeira imagem, nós temos uma casa de tijolo. Então, o principal material é o tijolo. A segunda imagem, a gente tem uma casa de madeira. Então, o material principal é a madeira. E o número 3, a terceira imagem, a gente tem uma oca. Então, o material principal é a palha, tá bom? O 10, vocês irão escolher, vocês irão identificar, pintando a imagem, qual é a casa que mais se parece com a sua. É uma palafita, é uma casa térrea, pequena, é uma casa com andar, é uma casa de madeira, é um barraco ou é um apartamento. Então, pintem aí a que mais se parece com a sua. 11. Escreva informações sobre o seu endereço. Então, aqui vocês irão responder de acordo com o endereço de vocês. A Pro também não colocou resposta, porque é uma pergunta pessoal. Vocês irão colocar a rua, o número da casa, se for apartamento, o bairro e a cidade, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje, o assunto de hoje. Espero que tenham compreendido. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima!